Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das estratégias mais fascinantes e, eu diria, poderosas do mundo do fisiculturismo, o carboloading. E olha, não estamos falando de ganhar músculo num longo prazo, não. A gente vai falar sobre uma transformação visual que acontece assim, em questão de dias. Quase parece mágica. Pois é, fica a pergunta no ar. Como é que um atleta consegue parecer muito mais musculoso em só 48 horas, sem construir 1 grama sequer de músculo novo? Parece impossível, né? Mas a resposta é pura ciência. E é exatamente essa ciência que a gente vai desvendar agora. Então, bora lá. Nosso roteiro de hoje vai passar pelo segredo da famosa Peak Week. Depois a gente entende o papel do glicogênio como um verdadeiro volumizador muscular. Daí vamos para a prática, vendo a ciência do loading, as provas científicas, os riscos que existem e, claro, como dominar essa estratégia. Ok, vamos começar. Na semana final, a chamada Peak Week, a chave vira completamente. O jogo não é mais sobre construir massa muscular, mas sim sobre otimizar, sobre maximizar a aparência no palco. O foco é totalmente numa melhora visual aguda de curtíssimo prazo. E como que se consegue isso? Bom, o grande segredo está em manipular de forma inteligente as reservas de energia do corpo. E a estrela desse show todo aqui é o glicogênio. A gente vai entender como a ação da insulina e dos transportadores de glicose, os famosos GLUT4, amplificam esse efeito de uma maneira espetacular. O nome técnico para essa mágica é supercompensação de glicogênio. Tenta imaginar os músculos como se fossem tanques de combustível, ok? A estratégia basicamente é essa. Primeiro, esvaziar esses tanques de propósito para depois enchê-los até a boca, sabe? Até transbordar, indo muito além da capacidade normal. E aqui começa a parte mais interessante do mecanismo. Tudo começa com um único e singelo grama de glicogênio. Guarda bem esse número. E agora, a grande revelação. Para cada mísero grama de glicogênio que fica guardado dentro do músculo, o nosso corpo puxa junto, como se fosse um ímã, de 3 a 4 gramas de água. E imagina só o que acontece quando se supercompensa esses estoques. O resultado é um aumento dramático no volume intracelular. O músculo, gente, literalmente incha de dentro para fora. Agora, um detalhe crucial. Esse glicogênio não fica solto lá dentro de qualquer jeito. Ele tem lugares certinhos para ser guardado. E entender isso é fundamental, porque um treino de depressão bem feito que esgota esses compartimentos acaba criando um estímulo super poderoso para que os transportadores GLUT4 corram para a membrana da célula, deixando o músculo extremamente sensível, quase desesperado para captar a glicose. Beleza, então a gente já entendeu o porquê fisiológico da coisa. Mas e na prática? Como atletas e nutricionistas aplicam essa ciência toda? É um processo muito bem definido, geralmente com 2 fases. Primeiro, vem a fase de depleção. O objetivo aqui não é só secar os estoques, tá? A jogada é mais inteligente. É aumentar a atividade da enzima glicogênio sintase e a quantidade de transportadores GLUT4. Aí depois, na fase de carga, o atleta aproveita essa janela de altíssima sensibilidade para forçar aquela supercompensação que a gente acabou de ver. Isso não é só teoria de livro, não. Esse diagrama aqui, de um estudo super interessante de Moraes e colaboradores, mostra direitinho como isso funciona na pesquisa. Eles usaram uma fase de depleção de 3 dias, que eles chamaram de M1, seguida por uma fase de carga de 24 horas a M2. É um protocolo claro, testado e validado. Mas e qual é a dose? A ciência aponta para uma meta bem ousada, viu? Durante a carga, a ingestão recomendada é de 6 a 12 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal. E para acelerar esse processo, a preferência por fontes de alto índice glicêmico. Para se ter uma ideia, para um atleta de 80 quilos, isso pode passar de 900 gramas de carboidrato num único dia. É muita coisa. Certo, mas e aí? Isso funciona de verdade? Ou é só mais uma daquelas coisas que atletas acham que funciona? Para tirar a prova, vamos voltar para o estudo de Moraes e ver o que os dados mostram. Eles realmente colocaram a estratégia à prova. Olha que legal o que eles fizeram. Dividiram os fisiculturistas em 2 grupos. Um grupo, o CL, seguiu o protocolo completo de depleção e carga. O outro grupo, o NC, ou sem carga, só manteve uma dieta com pouco carboidrato. Assim, a comparação fica direta, justa, para a gente ver o real efeito da estratégia. E o resultado
é impressionante. O grupo que fez o carb loading teve um aumento médio de 3,3% na espessura do músculo em só 24 horas. E o grupo de controle? Zero, nenhuma mudança. Isso aqui é a prova de um efeito real e totalmente mensurável. Só que medidas são uma coisa, a aparência no palco é outra, bem diferente. Por isso, o estudo foi além. Eles pediram para juízes de fisiculturismo avaliarem as fotos dos atletas usando essa escala de silhuetas. Afinal, num esporte que é subjetivo, a percepção visual é o que realmente importa. E qual foi o veredito dos juízes? Apenas o grupo que fez o carb loading teve uma melhora visível, significativa na aparência. Ou seja, o ponto-chave é esse. A estratégia não só aumenta o tamanho do músculo, mas o mais importante, melhora a percepção visual do físico. Mas nem tudo são flores. É importantíssimo entender que essa estratégia, por mais poderosa que seja, não é livre de riscos. É como uma faca de dois gumes. Se for manuseada de forma errada, pode colocar meses de preparação a perder. Funciona assim. O grande objetivo é jogar toda essa água para dentro do músculo, para dar aquele aspecto cheio, denso. O risco é o que todo atleta teme, o spillover. É quando os estoques de glicogênio já estão lotados e o excesso de glicose e água acaba se acumulando debaixo da pele. O resultado, a definição muscular vai embora e o físico fica com uma aparência retida, inchada. E não para por aí. Forçar o sistema digestivo com uma avalanche de carboidratos pode ser bem desconfortável. No estudo de Moraes, por exemplo, quase metade dos atletas do grupo de carb loading relatou diarreia, além de outros problemas como dor abdominal e inchaço. E um ponto muito importante, essa abordagem não serve para todo mundo do mesmo jeito. No caso de atletas mulheres, a fase do ciclo menstrual pode influenciar e muito na capacidade de estocar glicogênio. Além disso, uma baixa disponibilidade de energia crônica, que pode até levar à menorreia, compromete todo o processo. Certo, então chegamos à parte final. Como um atleta e sua equipe de nutricionistas conseguem navegar por todos esses riscos para alcançar o sucesso? A resposta, gente, não está na força bruta, em comer sem parar, está na precisão. E essa pergunta aqui resume o maior desafio do carb loading. Será que mais é sempre melhor? A tentação de exagerar na carga de carboidratos é enorme, mas como a gente acabou de ver, isso pode levar a resultados desastrosos. E isso nos traz à grande conclusão de hoje. Dominar essa técnica não é sobre simplesmente comer mais carboidrato. É sobre entender a fisiologia por trás dela. É um balé super delicado entre a quantidade certa de carboidratos, o ajuste fino do treino e, um ponto crucial, a manutenção da hidratação e do sódio. Restringir esses dois de forma severa pode sabotar tudo, comprometendo o transporte de glicose e a vascularização. Quando tudo isso é executado com precisão cirúrgica, aí sim, o resultado é aquele físico de pico absolutamente impressionante no palco.